noite, meus irmãos e amigos. Que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo envolva os nossos corações. Estamos aqui mais uma vez para darmos início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual à distância. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos acompanhar a leitura da página de hoje pelo nosso irmão Wagner. Boa noite, meus irmãos. Muita paz. A página de hoje é extraída do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e tem como título Consultas. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? João 8:5. Várias vezes o espírito de má-fé cercou o mestre com interrogações, aguardando determinadas respostas pelas quais o ridicularizasse. A palavra dele, porém, era sempre firme, incontestável, cheia de sabor divino. Referimo-nos ao fato para considerar que semelhantes anotações convidam o discípulo a consultar sempre a sabedoria, o gesto e o exemplo do Mestre. Os ensinamentos e atos de Jesus constituem lições espontâneas para todas as questões da vida. O homem costuma gastar grandes patrimônios financeiros nos inquéritos da inteligência. O parecer dos profissionais do direito custa, por vezes, o preço de angustioso sacrifício. Jesus, porém, fornece opiniões decisivas e profundas gratuitamente. Basta que a alma procure a oração, o equilíbrio e a quietude. O Mestre falar-lhe-á na boa nova da redenção. Frequentemente, surgem casos inesperados, problemas de solução difícil. Não ignora o homem o que os costumes e as tradições mandam resolver, de certo modo. No entanto, é indispensável que o aprendiz do Evangelho pergunte no santuário do coração: Tu, porém, Mestre, que me dizes a isto? E a resposta não se fará esperar, como divina luz no grande silêncio. Graças a Deus. Agradecemos ao nosso irmão Wagner pela leitura da página. Vamos agora unir os nossos corações e os nossos pensamentos, elevarmos até Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre amado. Deus, Pai de amor e bondade e misericórdia, Jesus, Mestre amado, agradecemos, Senhor, por mais um dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Seu nome, Senhor. Te pedimos que abençoe a cada um de nós, irmãos, amigos, a todos do Centro Espírita Isaac Lima. Abençoe a todos que estão aqui hoje sintonizados conosco, Senhor. Aos que estão distantes, aos familiares, Mestre amado. Ampare e socorre aos irmãos enfermos que se encontram em hospitais, em seus lares, aonde estiverem, Senhor. Ampare e fortaleça a equipe médica, Senhor, aos enfermeiros, a todos da área da saúde que estão de frente dessa pandemia. Senhor, te rogamos o amparo para os irmãos que estão nas ruas, sem um teto, sem um alimento. Faça que chegue até eles, Senhor, o socorro necessário para as suas necessidades. Ajude e ampare os irmãos aflitos, desconsolados, desesperançados, Senhor,
que os nossos irmãos possam ser envolvidos pelo seu amor e a sua paz, para que possam ter fé e esperança. Te pedimos, Senhor, o amparo para os que estão retornando à pátria espiritual, que eles possam ser socorridos pelos mensageiros de luz. Amigo Jesus, conforte os corações dos familiares que aqui ficaram, sentindo a dor da saudade. Abençoe, Senhor, o nosso país. Abençoe as outras nações. Abençoe, Senhor, a humanidade inteira. Que assim seja. Meus irmãos, o nosso estudo da noite de hoje tem como tema Não julgueis, e a referência está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens de 11 a 13. E quem fará esse estudo é o nosso irmão Luiz Rosa. Muita paz a todos. Boa noite a todos, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Queridos irmãos e irmãs, o nosso estudo da noite de hoje está em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, itens 11 a 13, cujo título é Não julgueis. Então, para dar início, eu vou ler um trechinho do item 11 e depois nós vamos desenvolvendo os nossos comentários, que diz assim: Não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que tenhais servido para com os outros. Isso está anotado em Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. O tema de hoje nos fala sobre a importância de não julgarmos precipitadamente aos nossos irmãos e, consequentemente, não atirarmos a primeira pedra neles que nos parecem errados. De um modo geral, todos somos benevolentes para com os nossos erros, né? Queremos a indulgência, queremos o perdão, mas somos extremamente severos para com os erros dos outros. É por isso que Kardec perguntou aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da caridade? Essa frase é muito importante para nós, porque ela nos ajuda à compreensão do porquê não julgar. E os espíritos respondem assim: a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Será fácil agirmos dessa maneira? Nós sabemos que não. O que será então que nos impede de fazer isso? De sermos benevolentes, indulgentes e de perdoarmos os erros que nós vemos ou que nós sofremos em relação aos outros. É claro que é o nosso orgulho, né? Que é consagradamente uma das chagas da humanidade. O orgulho é que transforma, ou transformou a nossa sociedade naquilo que ela é hoje. Ou seja, cada um de nós, com o seu pouco ou muito orgulho, contribui para que a gente veja o mundo do jeito que ele está, com as diferenças, com as desigualdades, com as contradições. Mas vamos voltar aqui ao nosso tema central. Por que será que Jesus nos pede para não julgar? São vários os motivos. Um deles, gente, é porque quando a gente vai julgar alguma coisa, ou alguém, ou uma situação, nós vamos usar o quê? A nós próprios. O nosso padrão, os nossos valores, as nossas concepções. E aí eu pergunto, será que nós somos exemplo de perfeição para poder estarmos julgando alguém ou alguma coisa?
Um outro motivo é que nós deixamos de usar a benevolência e a indulgência tão exemplificada e solicitada por Jesus. Deixamos de usar a gentileza. E aí, meus irmãos, tem um fator interessante. Quando a gente deixa, de utilizar esses elementos, vamos falar assim, do bem, e resolvemos ser o chicote e a lei da humanidade, nós trazemos para nós também energias negativas. Porque nós julgamos o outro e normalmente nós julgamos muito mais severamente. E aí o que acontece? Aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas vai ter bons sentimentos em relação a nós? Claramente que não. Claramente que não. Porque muitas das vezes nós nem compreendemos corretamente a situação que está se desenvolvendo. Mas quando conseguimos, nós não estamos impedidos, porque Jesus, quando cita, não julgueis, ele não está nos impedindo de combater o mal, que foi o que ele fez. Mas como combater esse mal? Eu deixo nesse momento como uma reflexão. Mais adiante a gente vai falar. Como combater esse mal? É usando da precipitação, dos nossos valores ainda equivocados, ou pelo menos não perfeitos? E lembremos, o julgamento que a gente faz do outro, o outro também faz de nós. E o não julgamento precipitado é uma forma de autoproteção. Porque a gente deixa de se envolver com sentimentos de baixo teor vibratório. A gente tem que censurar o mal no sentido de quê? Da correção e da caridade. Nunca no sentido de expor a pessoa ou a prática ou as práticas do mal. Nunca no sentido de fofoca. Nunca no sentido de que nós apareçamos como exemplo de alguma coisa, porque nós não somos ainda. E é óbvio que quando nós fazemos isso, isso gera consequências ruins para nós. Quanto, meus irmãos, lembremos, quanto tempo nós gastamos, às vezes, com arrependimentos tardios, com agressões vibratórias adquiridas à custa das nossas próprias observações, censuras, mal conduzidas. Lembremos, o que fizermos a outrem também fará a nós. Nós temos um mau hábito, de querermos mostrar que estamos sempre certos, quando, na verdade, nós não somos criaturas ainda integrais. Nós acertamos em muitos pontos, mas temos equívocos em outros. Até porque nós não temos ainda o conhecimento de tudo. Nós não temos a nossa inteligência tão desenvolvida a ponto de podermos fazer uma avaliação bem fiel do que está acontecendo, do erro que nós estamos vendo. E a gente, às vezes, tem que olhar também o que é que leva àquele erro. Não é só olhar para a casca, ou para a capa. Não, a gente tem que ver o conteúdo, por que chegou àquele ponto. Tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele fala sobre o argueiro no olho do outro. Em que ali, no desenrolar do capítulo, ele vai mostrando que nós temos o mau hábito de olhar os problemas dos outros, e às vezes nós temos problemas bem maiores e não olhamos e não corrigimos. Então primeiro é preciso, antes da gente sair apontando o dedo, antes da gente sair tentando corrigir o mundo e as pessoas,
Nós precisamos olhar para nós próprios, como Sócrates nos pediu, né? E conhecermos-nos a nós próprios, aquilo que nós somos capazes ou não de fazer, e ir buscando pontualmente ajustar. A gente não vai resolver isso tudo de uma hora para outra. Lembremos-nos, meus irmãos, nós gostamos tanto da indulgência, do perdão, da ajuda divina. Por que que nós, que não somos Deus, que não somos espíritos perfeitos, vamos nos recusar a auxiliar ao próximo? Vamos recusar o perdão e a indulgência. É uma reflexão. Eu não estou dizendo que isso é fácil. Isso é uma construção dentro de nós, que pode levar muito tempo, pode levar muitas existências, mas que a gente precisa fazer aos poucos. Então, se nós necessitamos dessa indulgência, né, do amor de Deus, do perdão, por que nós vamos ser mais agudos com as dificuldades ou com o mal que o outro proporciona? Eu volto a repetir, não é que nós não possamos combater o mal. Senão a gente estaria negando até o que Jesus ensinou. Mas é como a gente vai. Como a gente vai ao encontro do outro. Qual é a análise que a gente faz do porquê chegou àquele ponto. E a forma com que nós vamos nos posicionar, que eu penso deve ser da forma mais humilde possível, porque nós não somos perfeitos. Então, usando da humildade, da simplicidade, você pode chegar perto do irmão e dizer assim: meu irmão, eu estou vendo que isso está acontecendo, eu também tenho muitas dificuldades, eu também cometo erros e até já cometi, talvez, né, esses mesmos que você comete. E eu estou tentando consertar eles dessa forma. O que nós estamos fazendo ali? Oferecendo algo, né, um exemplo, mesmo que ainda simplório, para que até o outro saia daquela situação, vendo a sua solidariedade, vendo o seu comportamento e a humildade com que você se refere àquele problema que a pessoa tem ou causa. Mas é como nós chegamos lá. A gente não pode chegar, né, com a chibata da língua, né, e a arma do dedo apontado para acusar. E muitas das vezes condenando, né, a situações mais difíceis do que nós próprios poderíamos suportar. Mas a gente faz isso porque nós ainda não somos almas que temos essa condição de estar julgando, de estar apontando. Por isso que a gente tem que ter uma forma de se aproximar, de chegar. É quando a gente tem um filho pequeno que ele começa a andar, a fazer as artezinhas dele, e a gente vai como a gente fala, né, corrigir. É como a gente se aproxima e corrige. De que forma a gente chega e fala que não pode fazer? É simplesmente dizendo que não pode? Ou a gente vai e se aproxima e conversa e mostra o exemplo? É claro, meus irmãos, que há almas difíceis em que você, mesmo com essa solidariedade, com essa humildade, se aproxima e diz: meu irmão, esse caminho não é muito bom, porque eu vejo assim, com toda a fraternidade do mundo, e ela pode dizer para você que não quer saber, que aquilo é um problema dela e que você não tem o direito de estar falando, né? Dependendo da situação. Aí é um problema que ela vai ter, mas você fez sua parte, como cristão, de forma humana, buscou combater o mal. Não vai ser amarrando, né, e puxando a pessoa que a gente vai conseguir a transformação dela. Não. Mas se ela também não quer, ela que arque com as consequências do seu comportamento.
da sua maneira de agir. O que a gente não deve, não pode, gente, é estar julgando e condenando a pessoa. Lembremos-nos de Jesus. Jesus não condenava o pecador. Jesus condenava o pecado, o erro, o mal. Lembremos-nos, né, no capítulo 12, inclusive tem isso, a passagem da mulher adúltera, que é um exemplo clássico. A mulher foi pega em adultério, foi trazida à presença de Jesus, a presença de Jesus para, né, na verdade, criar um embaraço para Jesus, porque eles queriam que Jesus fosse preso, né, os fariseus. E aí, Jesus, conhecendo a nossa alma, ele se abaixa, começa a escrever com o dedo na terra e depois levanta e diz: olha, gente, tudo bem. Quem tiver sem pecados, que atire a primeira pedra. E aí, claro, a consciência, né, falou mais alto e eles foram embora. E aí Jesus, a frase final do capítulo, que é muito importante, gente, que é uma passagem de João, no capítulo 8, versículos 13 a 11, em que ele anota a seguinte frase de Jesus, né? Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus, claro, a mulher, né? Mulher, onde estão os que te condenam? E aí ela responde, né, que eles não estavam mais lá. E aí Jesus diz assim: também eu não te condenarei. Vai e de futuro não tornes a pecar. Esse finalzinho é fundamental para o nosso entendimento, para a prática da caridade. Jesus não foi ali: olha, mulher, não faz isso, não deu um sermão. Não. Ele disse assim: eu não te condeno, porque ele sabe que é Deus e as suas leis que fazem o julgamento. Mas ele diz para ela: vá, minha filha, mas não peques mais. Essa advertência, ainda mais dita por Jesus, né, causa um efeito. Ele condenou ali o pecado. Ele não foi a favor do adultério só porque ele, digamos, indiretamente não permitiu que a mulher fosse condenada à lapidação. Não. Ele não foi a favor. Jesus ali, ele defende o pecador como um irmão, mas condena o pecado que ela cometia, né? E olha, meus irmãos, Jesus poderia ter sido extremamente severo, porque ele é um espírito perfeito, né? Mas essa perfeição moral, esse amor pelo próximo, né, que marcou a sua passagem e todo o seu ensinamento, ele não foi severo com ela. E é isso que nós devemos prestar atenção. Nós temos que ser severos conosco, com os nossos erros, com as nossas faltas e buscar consertá-las, para que em algum momento nós tenhamos a autoridade moral para que nós possamos falar tal qual Jesus. A gente não tem que estar preocupado com as faltas daqueles que nos cercam. A gente tem que estar sempre olhando para nós. Isso não é egoísmo não, gente. Isso não é egoísmo. Às vezes, há criaturas que passam a vida preocupadas com os erros dos outros, com o que os outros fazem ou deixam de fazer, e esquece de corrigir a si próprio. Esquece que aquela lei de Deus, que Ele quer tanto que valha para aquele que está cometendo um erro evidente, também serve para ele, que tem vícios e equívocos e que, na verdade, às vezes não aparecem, às vezes não ficam evidentes.
toda vez que a gente reprova alguém, né, deve ser porque nós estejamos isentos daquele erro, coisa que nós temos bastante dificuldade. Todos nós temos resquícios de erros no geral. Agora, quando a gente chega para dizer alguma coisa para alguém, a gente não pode estar fumando, eu dando um péssimo exemplo, né? E dizer para o outro que não pode fumar. O alcoólatra não pode dizer para o outro que o outro não deve beber. Um pai, quando vai ao encontro da criança, né, para corrigir um erro, ele também não pode estar cometendo aquele erro. Porque, gente, como a gente diz no popular, que moral tem essa criatura? Tem, nos primeiros exemplos, né, tem vícios claros do fumo, da bebida, e quer corrigir o outro que também tem. Nesse exemplo familiar, que muitas das vezes são questões comportamentais, o pai diz ao filho, ou a mãe diz ao filho, não pode, isso está errado, mas comete o mesmo erro. Então, quando a gente for buscar auxiliar alguém, né, para corrigir, a gente tem que ter a nossa conduta também melhorada. Por isso que eu disse antes, lá em cima, né? A gente tem que buscar, quando for se dirigir a alguém, a humildade, mostrando que nós também somos falhos, nós também temos, às vezes, os mesmos erros, mas que estamos buscando o ajuste, né, com determinados comportamentos que te auxiliam a melhorar. No item 13, né, eu destaquei 2 trechinhos que eu acho que são muito importantes para o nosso estudo, que diz assim: tornar-se alguém culpado daquilo que condena noutrem é abdicar da sua autoridade, é privar-se do direito da repressão. Traduzindo um pouco do que tem aqui nesse trechinho do Evangelho, é o que eu disse antes. Como é que alguém que comete um erro vai falar comete um determinado tipo de erro, vai falar para o outro que comete esse erro, vai falar com ele, vai dizer que não pode, e simplesmente assim, usando, como eu falei anteriormente, da chibata da palavra, não pode. Mas se você comete o mesmo erro, como é que você pode estar dizendo isso para alguém? Aos olhos de Deus, meus irmãos, a única autoridade é o exemplo que nós damos. Nós podemos estar ainda fragilizados naquele erro, mas buscando consertar. Isso é exemplo. Porque também nós não vamos ser perfeitos de uma hora para outra. Buscando concluir o nosso estudo da noite de hoje, né? Então, existe um outro ponto que eu gostaria de destacar que é muito importante. A gente às vezes olha a casca do erro, né? Nós estamos vendo alguém num comportamento ou num vício. Eu já tive a oportunidade de presenciar pessoas, né, viciadas em álcool, morando nas ruas, que foram para aquela situação ali, como se diz, né, por uma desilusão amorosa. A esposa deixou, esse irmão passou a beber, claro que aí as pessoas já não suportavam, ele foi para a rua, foi morar na rua. Então, o fato dele usar o álcool como uma fuga, né, e morar na rua e ter determinados tipos de comportamentos, é a casca, é a fase final, é aquilo que aparece. O que fez surgir aquilo dali, muitas das vezes nós desconhecemos. Por isso a gente não pode estar usando simplesmente a palavra. Se a gente se colocar no lugar do outro, gente, que muitas das vezes passou por misérias, foi maltratado pela vida, foi abandonado, foi desrespeitado, foi humilhado. Coloquemos-nos no lugar de um desses irmãos. Qual seria o nosso comportamento? Será que não seria um comportamento até mais difícil? Um comportamento até mais complicado?
É isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos estar simplesmente julgando, apontando o dedo, usando da palavra como uma arma para machucar o outro. Não, nós podemos combater o mal que o outro pratica a si e muitas das vezes aos que o cercam, às vezes a toda uma comunidade, mas buscando sempre o recurso da humildade, buscando sempre uma medida mais humana, menos agressiva. Não é à toa, né, que Jesus responde quando Pedro pergunta quantas vezes ele deveria perdoar os erros do seu irmão, e ele até se dá uma quantidade, né? Será que são 7 vezes, mestre? E Jesus diz assim, não, só 7, mas 70 vezes 7, ou seja, ilimitadamente. O perdão é algo que nós devemos cultivar. Ninguém perdoa da noite para o dia. É algo difícil, é uma virtude difícil, mas que a gente precisa cultivar. Coloca a sementinha, e ela vai germinando aos poucos, até que nós consigamos perdoar de uma forma ampla, sem condições. O perdão, meus irmãos, é algo indispensável. Os espíritos dizem assim, o perdão é uma ciência indispensável ao equilíbrio, assim como o ar é indispensável à vida. Vejam a importância de nós perdoarmos, de nós cultivarmos esse hábito. Porque assim, nós, aos poucos, deixamos esse hábito de estar julgando as coisas, as pessoas e as situações de forma superficial, colocando-nos num lugar acima, num pedestal. E aí nós vamos nos humanizando, vamos buscando entender as situações, o que leva a pessoa a ter aquele comportamento que muitas das vezes faz mal mais a ela própria do que aos outros. E aí nós usamos da medida certa no combate ao mal que ela pratica. Que nós possamos, meus irmãos, continuar refletindo nesses estudos que a doutrina espírita traz até nós. É através da reflexão, do pensar, do repensar, é que nós vamos adubando essas sementes do bem que temos dentro de nós e que vamos, aos poucos, fazendo com que elas germinem e nós, consequentemente, soframos menos e façamos mais bem a todos aqueles que nos cercam. Eu desejo a todos uma boa noite, que a paz do Mestre Jesus continue no coração de cada um. Um abraço a todos. Agradecemos ao nosso irmão Luiz Rosa pelos esclarecimentos que ele nos trouxe nessa noite. Agradecemos, Senhor, o amparo recebido. Senhor Jesus, ajude-nos para que possamos colocar em prática todos os dias de nossas vidas tudo aquilo que aprendemos aqui hoje. Nos fortaleça e nos abençoe, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Vamos agora ficarmos sintonizados com os benfeitores espirituais e o nosso mentor da nossa casa, Isaac Lima, para que possamos receber o passe à distância, ouvindo a música até o final. Muita paz a todos.